Olá, grande alma, dando aqui continuidade então a esse projeto de perguntas e respostas, vamos aqui inaugurar a 17ª pergunta, uma pergunta polêmica, digamos assim, né? Uma pergunta que sempre surge polêmica, mas aqui é uma interpretação a respeito dos estudos esotéricos. Então, eu estou falando dentro de uma caixinha esotérica, não estou falando fora da caixinha. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a pergunta é: nós reencarnamos sempre do mesmo sexo? Eu reencarno, eu estou aqui no gênero masculino, eu sempre vou reencarnar no gênero masculino. Você está no gênero feminino, você sempre reencarna no gênero feminino. Como que funciona isso no campo das reencarnações sobre uma perspectiva esotérica? Aqui também eu vou revelar coisas que somente estudos aprofundados são ditos. Não tenho intenção de convencer ninguém nem de dizer absolutamente nada, é só uma perspectiva daquilo que é um compartilhar uma informação daquilo em que eu venho estudando. Pois bem, fica muito claro que homens e mulheres eles são muito mais complementos de forças do que réplicas por si só. Né? Um homem e uma mulher não são réplicas um do outro, eles são complementos, porque aqui no plano da matéria, no plano da forma, a dualidade ela é invariavelmente reinante. Então nós temos forças, né? Yin yang e por aí vai, noite e dia, alto e baixo. Então as forças, naturalmente, elas são complementares. Assim como também a gente tem, digamos assim, determinadas características no campo esotérico, são demonstradas determinadas características da mente e do corpo feminino e do corpo masculino que são distintas. É uma tendência maior o corpo feminino ter um maior desenvolvimento do sistema glandular, o que leva diretamente a provocar maiores as questões mais emocionais. De outro lado, no campo masculino, há um desenvolvimento maior do campo da força muscular, enquanto na mulher é glandular, de glândulas, no homem é de musculatura. E aí, só aqui a gente já tem uma característica que é muito clara e visível, que as mulheres têm uma percepção emocional mais refinada, na grande maioria das vezes, do que os homens. Pois bem, avançando mais, nós temos essas perspectivas e dentro da mentalidade simbólica, yin, yang, mentalidade cérebro analítico, racional e cérebro é, intuitivo, abstrato, lado esquerdo, hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro. Nós temos a simbologia da lua, que é a mãe que nutre, a simbologia da terra, em contraprestação com a simbologia do sol, que é o pai, é aquela força. Então nós temos essas simbologias. E aí no campo feminino, a mulher, a gente sabe que existe uma tendência de ser aquela que nutre, aquela que é protetora, aquela que auxilia, são características do feminino, essas forças, digamos assim, de ser a grande mãe, cuidadora, terna, gentil, paciente, resignada, enquanto que numa perspectiva masculina, nós temos já de outro lado a bravura do homem, onde a sua impetuosidade não é à toa, que são os homens em que vão para a batalha, para a guerra. Isso não se torna um homem maior do que mulher e a mulher inferior, muito pelo contrário. É indispensável essa força que dá sustentação, que é feminina, para que a gente tenha uma base. Para que a gente possa caminhar, precisa de base, senão a gente anda no vazio. Sem base, que é o feminino, não tem sustento. Por isso que a Terra é chamada de Gaia, Mãe Terra, porque é onde nos dá a base e da onde nós tiramos o sustento. Então não existe a capacidade de se interpretar como um sendo melhor do que o outro. Essa competição entre masculino e feminino não está na ordem esotérica, está na ordem humana, da ignorância, do desconhecimento das forças. Mas é claro que também que na mulher há uma, digamos assim, uma bravura da mulher que ela brota do amor e da devoção. Nós sabemos, e a natureza também nos aponta. Não é que a mulher não tenha bravura, e aqui eu vou dar um exemplo, em que a bravura da mulher às vezes nasce até mesmo superior à do homem, mais valente, quando ela se vê necessária para proteger a sua cria, os seus filhos. E nós vimos assistir isso na história, em filmes, relatam isso, até mesmo você, né,
fala, mexe, mas não mexe com meus filhos que eu viro uma tigresa ali para proteger a prole e o ninho. Então veja, também há essa perspectiva de bravura no feminino. Contudo, nós sabemos que quando nós reencarnamos em cada uma desses gêneros, é para que possamos desenvolver características próprias daquele gênero que são dadas justamente para que a gente possa desenvolver, porque, como já dito aqui, não é aleatório que nós reencarnamos e ocupamos determinadas interfaces biológicas. Tudo tem uma razão milimetricamente, complexamente e perfeitamente calibrada para que a gente esteja onde está, na raça, família, país, estado, tudo está milimetricamente calculado para que nós estejamos necessariamente ali naquele momento para que a gente possa passar e resgatar e plantar as nossas ações a respeito daquilo que foi posto nessa reencarnação. Então, aqui é um erro muito grande quando a gente tenta mudar ou forçar que as pessoas mudem essas características, seja porque você percebe um feminino onde ele tem essa tendência de ser essa força de nutrir, gentil, paciente, resignada, e nós vimos isso quando nós assistimos aí as mães que tratam dos filhos com deficiência, e a gente percebe que os homens abandonam e ficam as mães, que são essas forças de sustentação para aqueles seres. Então, isso acontece com uma razão de ser. E é bom lembrar que o ego, aqui com E maiúsculo, ou seja, a nossa parte espiritual, o homem verdadeiro, né, ele é assexuado. A questão do sexo e a questão do sexo, ele se dá no campo da forma, no campo do corpo físico, no corpo mais denso. Então, no plano real, do homem real, do eu superior, não existe essa forma, justamente porque o nosso espírito, ele é a síntese dos opostos. E a partir do momento em que eu encarno em cada um desses gêneros, eu encarno com uma razão para desenvolver determinadas habilidades. Então, nós precisamos desenvolver a força, o arrojo, a firmeza. Se nós estamos no campo feminino, precisamos desenvolver a tolerância, a paciência, a resignação, que são tendências e características que nos faltam e que ali nós possamos obter. Então, respondendo à pergunta, nós identificamos o seguinte: não há, isso é o que dizem a literatura, por exemplo, que nós não ficamos menos do que 3 e mais do que 7 encarnações sucessivas no mesmo sexo. Nós fazemos aí esse intercâmbio a cada 3 ou, a depender da necessidade, a cada 7 encarnações sucessivas e nós vamos trocando. É claro que às vezes, a depender das circunstâncias, nós podemos romper a exceção se for uma pessoa que tenha sido um homem extremamente cruel com o sexo feminino, pode ser que numa próxima existência, logo uma próxima, os senhores do karma rompam esse número e façam com que ele reencarne no corpo feminino justamente para sofrer aquilo que ele fez os outros passarem para que ele possa aprender as consequências de seus próprios atos. Mas, em regra, pela literatura teosófica, nós não ficamos menos do que 3 e mais do que 7 reencarnações sucessivas ocupando o mesmo gênero, seja masculino ou seja feminino. Então é isso, grande alma. Vamos aí para as próximas perguntas e respostas sobre reencarnação. Tchau, tchau.